Olá a todos e bem-vindos a este vídeo. Vamos falar um bocadinho sobre cristais. Este vídeo vai ser um vídeo bastante informal, não está minimamente planeado. Eu tenho alguns cristais comigo e veio porque uma pessoa que visita a minha página, a Isabel, perguntou-me o nome deste cristal que vocês veem aqui na imagem, que é o cristal que eu utilizei a semana passada para amparar as cartas do dia. E ela perguntou-me qual o nome deste cristal e que gostaria de ter um cristal também para ter em casa para harmonizar o seu espaço, e falou-me que queria também uma pedra assim grande e com uma boa energia. E eu achei a pergunta bastante interessante, que levanta algumas questões que eu acho que são comuns, e achei que era interessante fazer um vídeo para que também vocês pudessem receber estas informações, no fundo. Primeiro que tudo, este cristal que tenho aqui chama-se pirite, portanto é uma pirite bastante grande. É um cristal que normalmente é utilizado para tudo o que seja energias eletromagnéticas, portanto normalmente as pessoas costumam colocar perto de dispositivos eletrónicos. Também é dito que que atrai dinheiro e etc. Possivelmente também pela sua imagem, não é? Pela sua aparência, que tem um bocadinho a aparência do ouro, é dourado, e era chamado o ouro dos loucos também antigamente, precisamente porque havia pessoas que encontravam pirite e achavam que tinham encontrado ouro. E portanto também tem esse nome por isso. Esta pirite em específico tem aqui umas pontinhas de quartzo que eu não sei se vocês conseguem ver na imagem, eu vou tentar mostrar. Como veem aqui, estas pontinhas pequeninas de quartzo transparente. Esta pedra, se fosse para ser vendida, portanto, se tivesse um valor comercial, seria bastante cara. Na verdade, eu tenho esta pedra desde que tinha 15 anos, foi o meu primeiro cristal que comprei. Apaixonei-me completamente por ele. Foi naqueles eventos de escola que eles estavam a angariar fundos, já não me lembro para que causa era, e tinham várias coisas dispostas por cima das mesas, e eu apaixonei-me completamente por este cristal. E tinha que ser meu, e na verdade os meus pais nunca foi assim uma coisa que tivessem em casa ou que houvesse assim muito interesse, mas eu simplesmente apaixonei-me. A pedra tinha que ser minha, e ainda tive algumas peripécias para a adquirir. Obviamente que adquiria por um preço muito baixo, porque era um donativo da parte de, penso que de um dos professores da escola, e portanto tive um preço muito baixo, nunca imaginando o preço real da pedra. Hoje em dia, como tenho mais conhecimentos, posso dizer-vos que sim, estamos a falar de algumas centenas de euros mesmo, mas aquilo que eu queria dizer, e no fundo é o motivo pelo qual fiz este vídeo, é que nós temos muito aquela ideia de que a quantidade, portanto o tamanho dos cristais é importante a nível da energia que geram dentro de casa, o que é perfeitamente lógico, não é? Nós temos esse pensamento que quando, por exemplo, temos uma área muito grande, então ter um cristal também ele grande será o mais benéfico, será a solução melhor. Por isso também vemos aquelas catedrais de ametista e aqueles grandes quartos, não é? Portanto, temos essa ideia, mas para vos dizer a verdade, à medida que o tempo foi passando, os anos em que eu trabalhei bastante com cristais, trabalhei com vários fornecedores a nível mundial também, portanto já tive nas minhas mãos vários cristais diferentes, de vários sítios diferentes. Eu posso-vos dizer que a origem do cristal, a forma como é extraído e a forma como é armazenado tem muito mais importância do que o tamanho do próprio cristal. Portanto, esta pirite que vocês veem aqui tem um bom tamanho, vocês não veem o peso, mas ela é bastante pesada, mas na verdade, a nível energético, não é das pedras mais energéticas que eu já tive. Ela para mim tem valor sentimental, pela história que eu já contei antes, e obviamente que tem muita energia, e eu adoro este cristal, mas quer dizer, por exemplo, se fosse para ser utilizado em terapia, por exemplo, ou para harmonizar um local de terapias, eu não iria recomendar esta pedra, porque de facto não tem a energia que eu, anos mais tarde, consegui encontrar em alguns cristais.
Vou-vos mostrar alguns cristais aqui, não todos, para já porque não os tenho comigo, a minha mãe roubou-me alguns, ou melhor, utiliza também na sua prática, e portanto estão em casa dela. Se vocês depois tiverem interesse podem deixar comentário neste vídeo se quiserem que eu vos mostre mais cristais daqueles que eu tenho, mas vou-vos mostrar alguns exemplos de cristais daquilo que eu estou a falar. Portanto, por exemplo, temos aqui este cristal, que é uma selenite. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, porque é muito branco e com a luz toda, não é? Mas, por exemplo, esta selenite, tal como estas pedrinhas que vocês veem aqui no fundo e também este olho de tigre, apesar de serem pedras muito, muito bonitas, e para mim os cristais são sempre importantes, a questão é que estes cristais são extraídos, portanto, provêm de uma cadeia em massa, uma cadeia comercial em massa. Como sabemos, o negócio dos cristais é um negócio multimilionário em todo o mundo, e portanto temos métodos de extração que são muito pouco éticos. Estamos a falar de dinamite, estamos a falar de poluição dos locais. Portanto, para já, com os dinamites, eles rebentam uma parte imensa de uma montanha, por exemplo, ou de uma rocha, e por causa do impacto, só apenas uma pequena percentagem dos cristais que eles extraem é que vão ser comercializados, porque tudo o resto foi dinamitado, ficou, enfim, em termos de valor comercial não tem nenhum, e portanto são basicamente deitados fora, o que vai criar muito desperdício, o que significa que tem que dinamitar ainda mais, e existem paisagens absolutamente deploráveis na Terra, precisamente por causa desta destruição, por causa da corrida ao lucro. Este tipo de cristais é o que vocês mais encontram nas lojas que nós vemos, lojas esotéricas, lojas de produtos naturais e mesmo lojas online. São esses cristais que vocês encontram. E os próprios comerciantes já não sabem de onde é que os cristais vêm, porque eles próprios tratam com outros fornecedores, que por eles próprios tratam por outros fornecedores e com outros intermediários. Portanto, fiscalizar isto tudo e encontrar a origem é muito, muito difícil. Por isso mesmo, eu ao longo dos anos comecei a descartar vários fornecedores. Mantenho estes cristais comigo, obviamente, porque têm valor sentimental por um lado. Por outro lado, são cristais que já estão comigo há muito tempo, fazem parte da minha coleção e, portanto, a nível energético já estão num ponto bastante bom, e é aqui que eu também queria chegar, a este ponto da questão energética. Energeticamente falando, um cristal que é extraído de uma forma com dinamites, ainda por cima depois poluindo os locais, portanto toda essa energia de desperdício, realmente acaba por criar uma grande, grande dissonância. Se considerarmos também que depois da sua extração estes cristais são levados para locais de armazenamento como armazéns, são colocados em gavetas, em estantes, enfim, poeirentas, estão lá, não veem a luz do sol, não estão perto sequer da natureza, e depois são levados para as lojas, não é? Onde são metidos em locais, em caixas ou em expositores, juntamente com outros cristais. Eu, por exemplo, sou completamente incapaz de entrar em lojas esotéricas que têm estes cristais, porque a energia é absolutamente horrível dentro desses locais. Extremamente pesada, muito desarmoniosa, cristais que são colocados uns ao lado dos outros e cuja energia acaba por criar conflito. É muito complicado para mim, por exemplo, entrar numa loja que vende cristais em massa. Este tipo de cristais, por exemplo, este até já foi preparado para ser colocado em joalharia, não é? Temos uma parte assim lisa deste lado, que é para colocar numa joia. A questão destes cristais é que, a nível energético, mesmo considerando que sim, podem ser depois, mais tarde, curados, talvez harmonizados, leva muito tempo. Vou-vos já dizer que leva muito tempo. Eu já trabalho com cristais há muitos, muitos anos e, como vos disse, já trabalho com fornecedores também há muitos, muitos anos. E nunca deitei nenhum cristal fora, nem nunca me passaria pela cabeça fazer isso, mas de facto levam anos e anos e anos até que a sua energia comece a ficar harmonizada, e mesmo assim, muitas vezes são cristais que demoram muito tempo a recarregar. Portanto, estamos a falar de, por exemplo, vocês utilizaram o cristal para alguma coisa, ele descarrega com muita rapidez e depois para carregar leva muito, muito tempo.
e mesmo assim nunca chega a ficar com a energia tão harmoniosa como poderia ficar. Há uns anos atrás, e vocês, alguns de vós que já falaram comigo, sabem que eu recomendo a Caixa Stones. O Steven, eu cheguei a ir ao país de Gales, que é o local onde ele vive, onde ele tem a sua casa e de onde tem o negócio dos cristais, que ele exporta para todo o mundo. Eu conheci-o pessoalmente, é realmente uma pessoa absolutamente fantástica. Tive o prazer imenso de ir à casa dele. Ele vive num local idílico, numa aldeia recôndita do país de Gales, ele e a família. Tem uma paisagem lindíssima, uma floresta imensa com riachos e nascentes. E eu tive o prazer imenso de ver a forma como ele armazenava os seus cristais. A diferença da Caixa Stones e do Steven é que ele sabe exatamente de onde é que os cristais vêm. A extração é sempre manual, portanto estamos a falar de uma pessoa que vai com os seus instrumentozinhos e não há dinamites envolvidas, portanto é tudo extraído à mão, e depois são essas pessoas que enviam para o Steven, portanto não existem intermediários que inflacionam os preços ou sujeitam as pedras a outro tipo de processos, como processos químicos, como a irradiação, o tingir, por exemplo. Muitas turquesas, por exemplo, que são vendidas por aí, a maior parte são falsificadas, vou-vos já dizer, aquelas turquesas muito azuis, sofreram, portanto, o processo do tingir e outras irradiação. E, portanto, elas originalmente não eram daquela cor, mas simplesmente passaram por esse processo químico para ficarem daquela cor. Portanto, a nível decorativo são mais apelativas e muitas vezes são vendidas mais caras, mas na verdade são espécimes inferiores e muitas vezes são resultado desses tais desperdícios da dinamite e que supostamente não iriam ter valor comercial, e eles basicamente fazem os processos químicos, falsificam as coisas para depois então poderem vender e receber algum lucro daquilo que seria desperdício. Portanto, no fundo, há aqui muito engano neste negócio e é preciso ter muito cuidado a quem se compra para os nossos cristais. A nível de decoração, é claro que podemos sempre dizer que qualquer peça, qualquer peça serve, não é? Mas se nós queremos realmente ir pela parte energética, temos que ter realmente mais cuidado e sermos mais seletivos. Para quem tem interesse, isto é uma ágata obsidiana, obsidiana floco de neve, porque tem estas pintinhas muito engraçadas. E também já foi preparada para ser colocada em joia, como veem, circularzinha, bonita. Mas lá está, por exemplo, este cristal não iria utilizar para terapia, por exemplo, nem para harmonizar o ambiente. No entanto, tem valor sentimental para mim. Estas pedras foram sendo adquiridas ao longo dos anos, mas para quem realmente quer seriamente cristais energéticos, não tem nada a ver estes com aqueles que eu vos vou mostrar a seguir. Portanto, temos aqui que veio diretamente do Steven. Este cristal, deixem-me retirar estes cristais para não vos fazer confusão a nível visual, que eu sei que algumas pessoas faz-lhes confusão ter muita coisa à volta. Temos este cristal que eu vou tentar aproximar, mas eu não sei se ela se vai focar. Não sei se vocês conseguem ver bem. Veremos. De qualquer das formas, trata-se de um quartzo fumado. São dois cristais, não só, portanto, como podem ver, há aqui um crescimento de um cristal junto ao outro. É uma peça bastante potente, bastante energética, adquirida através da Caixa Stones, através do Steven. Este foi um dos primeiros cristais que eu tive dele e a diferença é absolutamente abismal. Para vocês terem uma ideia, o quartzo fumado é um dos quartzos mais densos a nível energético e muitas pessoas que são mais sensíveis nem sequer conseguem utilizá-lo, nem estar perto dele, porque tem essa energia muito densa. Mas na verdade, descobri eu mais tarde, muitos quartzos fumados na realidade são também eles falsificados, porque são no fundo quartzo queimado. Portanto, também tem um processo de temperaturas excessivas, em que basicamente eles queimam o quartzo para ficar com esta aparência acastanhada, meio âmbar, conhaque,
para poderem vender como quartzo fumado, mas na realidade nunca, originalmente não o era. E portanto, o que isso provoca, no fundo eles tentam simular aquilo que aconteceria na natureza naturalmente, só que fazem-no por processos sintéticos e artificiais. A nível energético, o que isso provoca no cristal é terrível. O quartzo fumado, para mim, que é vendido nas lojas, eu simplesmente nem sequer consigo pegar nele, porque a energia é absolutamente horrível. Portanto, se você for uma pessoa que teve experiências negativas com o quartzo fumado, poderá querer experimentar comprar na Caixa Stones, porque é realmente uma diferença brutal. Estes quartzos, quando são formados naturalmente, são espetaculares. Eu sou absolutamente apaixonada. Eu não tenho aqui, há um cristal que eu não tenho aqui, que é também um quartzo fumado com granadas. Esse foi bastante caro, porque é uma espécie muito raro. Não o tenho comigo, a minha mãe é que o tem, portanto se vocês tiverem interesse podem deixar comentário neste vídeo se quiserem que eu faça um vídeo posterior com esse quartzo. Mas os quartzos fumados são espetaculares para dissolver qualquer tipo de bloqueios, qualquer tipo de energia que esteja dissonante em nós e principalmente energia mesmo de bloqueios. Estamos a falar de questões mesmo já de energias densas, dores que nós podemos ter, principalmente nas articulações, por exemplo. É fabuloso para dissolver esse tipo de energia. Aplicação em humanos e aplicação em animais também. Eu utilizei por acaso no meu gatinho mais novo e foi determinante para alguns problemas que ele tinha de saúde. Portanto, temos aqui este em específico, bastante potente, extraído à mão. Este tipo de formações não seria possível de extrair se fosse com dinamite, porque basicamente seria completamente destruído e todo escavacado. E na realidade não tem aqui umas formações bastante interessantes deste lado aqui de trás, e é uma peça realmente bastante potente e gosto muito dela. Vamos passar para um dos meus cristais favoritos da minha coleção, porque trata-se de uma ametista de Brandberg, na Namíbia, portanto Brandberg é uma montanha na Namíbia. São extraídos à mão. As pessoas que as extraem as ametistas ou os quartzos, também existe quartzo de Brandberg, e depois nos locais fazem orações de agradecimento à terra, muitas vezes voltam a reconstruir o local para ficar o mais intacto possível, e é tudo extraído à mão, num perfeito respeito pela natureza. Esta é uma das peças que eu mais adoro da minha coleção. É uma ametista que, eu não sei se vocês conseguem ver na câmara, não sei se porque tem uma cor muito difusa. Ela tem aqui nesta zona uma ligeira cor a lavanda, portanto aí vê-se que é uma ametista, mas ela é bastante transparente, quase um quartzo transparente. Esta peça é maravilhosa. Ela na verdade tem aqui dentro, se vocês conseguem ver, uma pequena bolsa de água. Mais uma vez, este tipo de cristais só é possível extrair à mão, precisamente porque os dinamites em cristais destes mais frágeis destruiriam-nos completamente. E temos, portanto, aqui estas formações, como esta bolsa de água que tem lá dentro, e tem também uma bolha de água lá dentro, que aqui não dá para ver na câmara, mas que está lá. E o que eu noto é que nestes cristais que têm esta água por dentro, realmente a energia é bastante potenciada. Este cristal é espetacular para tudo o que seja meditação, tudo o que seja limpeza dos ambientes também, harmonia basicamente, e lá está, são cristais que coloca-se um bocadinho ao sol, coloca-se um bocadinho à energia da lua e estão prontos assim de um momento para o outro, recuperam de uma forma muito rápida, precisamente por causa do método de extração e do seu método de armazenamento, como eu estava a referir há pouco, porque o Steven, quando as pedras vêm ter com ele, portanto depois daquele processo de vinda de avião ou de navio, consoante o local onde são extraídos, ele depois passa todo um processo de limpeza desses cristais. Estamos a falar de ele coloca-os junto às nascentes que ele tem, que estão lá perto da sua casa, e os cristais ficam lá durante vários dias e várias noites a limpar todas as energias que devem ter vindo nos transportes, no fundo também
a própria energia da própria extração, não é? Portanto, as raízes são removidas de alguma maneira do sítio onde estão para serem colocados noutro, portanto, tudo isso tem importância. E só depois então é que ele os leva para dentro de casa ou para cá fora, no caso de cristais que podem estar, como é o caso dos quartos e das ametistas. Por exemplo, cristais como este apirito não podem apanhar água, portanto não podem estar no local lá fora porque oxidam. E só depois então, alguns ele tem mesmo em gavetas, mas depois estão juntos com outros cristais que já eles estão harmonizados e regularmente ele leva-os para apanharem sol ou apanharem água, etc. Não tem nada a ver em termos energéticos. Outro cristal que eu vos queria mostrar é este cristal que eu tenho aqui, já o tenho também há bastantes anos. Este é um quartzo transparente com clorite. A clorite vocês veem que são aquelas partes mais escuras, é verde escuro, mas também tem aqui algumas zonas acastanhadas. A clorite, que é um mineral, que no fundo é um cristal dentro de um cristal. Portanto, este cristal eu adoro, utilizei-o também para várias coisas, é ótimo para enraizar, é ótimo para limpar, é ótimo para desbloquear também, e é aqui um gerador de energia bastante grande. Mais uma vez, só mesmo extraindo à mão. Temos aqui a parte da base onde se vê o início do crescimento de cada cristal, de cada ponta de cristal que depois veio a formar o aglomerado de cristais que vocês veem aqui. E eu adoro esta peça também. Esta aqui, nesta parte, temos um bocadinho mais turva. E lá está o que eu disse. Portanto, são cristais que mesmo nestes minerais como a clorite, que dão uma energia mais densa, como é o caso do quartzo fumado, mesmo assim as pessoas sensíveis conseguem aguentar este tipo de cristais por causa da energia, que pode ser mais densa, pode ser mais intensa também, mas está harmoniosa. Portanto, não tem nada a ver com outros cristais que nós sentimos essa densidade, mas por causa da dissonância, não tem nada a ver com a intensidade da energia. E por fim, queria-vos mostrar um cristal só para a vossa curiosidade. Temos aqui o que eles chamam o cristal Super 7, em inglês Super 7, e é assim esta pontinha muito bonita. E é chamado Super 7 porque é o conjunto de 7 cristais, portanto há 7 minerais, 7 cristais que podem ser detectados nesta única peçazinha. Eu, se conseguir, posso pôr uma lista dos cristais aqui no ecrã quando editar o vídeo, para vocês terem uma ideia. São peças muito potentes. Este cristal, se vocês tiverem na vossa mão, é um cristal hiper potente, se vocês quiserem utilizar em meditação, no chakra do coração, por exemplo, o chakra terceiro olho. É assim uma bombinha, uma bombinha mesmo de energia, esta peça. Eu gosto muito dela também. E pronto, são estes os cristais que eu vos queria mostrar, assim, da coleção que eu tenho, mas na verdade tenho mais, se vocês quiserem ver. Há outro quartzo que eu também adoro absolutamente, que é o quartzo dos Himalaias. Não o tenho aqui, a minha mãe é que o tem, por isso não vos posso mostrar, mas é um quartzo absolutamente lindo. É ótimo para quartos de bebê, para crianças e também para pessoas especialmente sensíveis, que necessitam de uma energia um pouco mais límpida. A energia do quartzo dos Himalaias é espetacular para isso, é muito levezinha, mas é potente, só que atua de uma forma gradual e progressiva. E os animais também aguentam muito bem, traz-lhes uma sensação de paz. Eu muitas vezes coloco em cima, antes, quando a minha mãe não o tinha lá, mas quando estava a tratar dos meus gatos, pequenos problemas, se colocava em cima deles, a minha peça era pequenina, eles ficavam em muito mais paz, portanto eles ficavam mais serenos, relaxavam, porque é uma energia muito suave, e pode ser deixada ao pé do animal, porque ele não se importa realmente. O quartzo dos Himalaias é outro também que vocês podem considerar. No final deste vídeo, portanto, que já
é capaz de já ser um bocadinho longo, eu não queria estar a aborrecer-vos muito, mas eu sei que há pessoas que têm muito interesse, e os cristais é uma área tão vasta que eu tentar condensar todas as informações era impossível, mas em conclusão, aquilo que eu vos queria dizer é, se vocês querem realmente cristais que ajudem ao ambiente da casa, que vos ajudem a vocês, até a meditar, porque tendo na vossa mão ou colocando ao pé de vocês, realmente ajuda muito, muito, muito a conectarem-se com a energia da terra, a energia da harmonia. Não procurem em lojas realmente que vendem em massa, porque vocês não vão conseguir encontrar cristais que realmente vos ajudem neste sentido. Eu diria que, obviamente, o Steven não é, e a Caixa Stones não são os únicos fornecedores a nível mundial ou melhor, ele não detém o monopólio dos melhores cristais deste mundo, digamos assim. Simplesmente é a pessoa de facto que eu recomendo, é a loja online que eu recomendo, e ao longo destes anos todos nunca me desiludi em nenhum cristal que tenha adquirido para mim ou para outras pessoas, e realmente é aquilo que eu aconselho por causa da energia dos cristais que vêm e porque ele também tem uma paixão pelos cristais. Eu acho que isso faz toda a diferença quando estamos realmente a escolher um fornecedor. Tem que ser uma pessoa que realmente goste dos cristais e que utilize. Aliás, ele tem esta paixão toda porque a esposa dele teve um problema muito grande e que foi amplamente ajudado pelos cristais, quando a medicina convencional já tinha esgotado as suas opções, e portanto ele é realmente apaixonado pelos cristais. Lá está, com aquele componente terapêutico que tem. Ao ter esse componente terapêutico para as pessoas ou para os ambientes, já tem que ser um cristal que realmente tem que ter as melhores condições vibratórias, não só quando ele vem, mas também para ser recarregado e limpo de uma forma muito mais rápida, não é? e mais eficaz. Portanto, se vocês têm em casa cristais que já adquiriram de outros locais ou de lojas em massa, por favor não os deitem fora, compreendam o motivo por trás deste vídeo. Eu própria mostrei-vos estes cristais que eu tenho que já adquiri de outras lojas, de outros fornecedores, e eu tenho-os comigo e gosto deles e estou com eles. Não os deitem fora, obviamente, não é? Fiquem com eles, harmonizem-nos. Ao longo destes anos todos que eles estiverem com vocês, depois vão acabar por ficar harmonizados. Mas se vocês realmente tiverem um interesse em utilizar cristais para fins terapêuticos, para fins de limpeza, têm que ser mais seletivos a nível da escolha do fornecedor. E para fazer aqui o fechamento daquilo que eu já tinha dito inicialmente, o tamanho realmente não importa. Eu tenho esta ametista que vocês veem que não é muito grande, mas eu até tenho umas peças mais pequeninas, não estão comigo, estão com a minha mãe, lá está, porque ela muitas vezes utiliza também em terapia, mas pronto, não são muito grandes, não é? Comparativamente com aquela pirite que eu vos mostrei inicialmente, não são muito grandes. Mas não interessa, porque a energia, a potência da energia é realmente suficiente para cumprir os vossos intentos, não é? Agora, sim, claro, vocês vão pagar mais, sem dúvida nenhuma. Há pessoas que falam comigo, eu recomendo a Caixa Stones e vêm-me dizer, então, mas por um cristal de 1 centímetro, 2 centímetros é muito mais caro. Eu digo, pois é muito mais caro, claro que é, porque não são cristais em massa, lá está, não vêm, não são falsificados, não são sintéticos, não partem de desperdícios, e claro, são mais caros porque não vêm daqueles produtores intermediários que passam pelas mãos deles 500 toneladas de cristais por mês, ou mais até, e que portanto, claro que o valor é muito superior, mas eu para mim prefiro muito mais poupar durante X tempo e adquirir um cristal que eu sei que vai ser para a minha vida toda e eu sei que vai estar sempre com aquelas condições vibratórias, do que a partir de um cristal que se calhar que me custa muito mais barato e depois eu vou estar constantemente a tentar limpá-lo, constantemente a tentar utilizá-lo e ele, coitado, pronto, não é por má vontade, mas realmente não consegue mais que aquilo, porque também já foi muito maltratado, não é?
e até a nível de origem está muito danificado, está mesmo, há cristais que estão mesmo danificados. Eu tenho já um cristal comigo eu diria, há mais de 8 anos, Foi uma pessoa que me deu e disse-me, olha, pronto, fico com ele. Esse cristal, por exemplo, eu nunca mais consegui harmonizá-lo. Não consigo, e é um cristal enorme, é uma ametista, uma ponta de ametista deste tamanho, é enorme, mas eu não sei o que é que aquele cristal sofreu ou deixou de sofrer, simplesmente não consigo harmonizá-lo. Se calhar daqui a 20, 30 anos, se calhar vou olhar para ele e dizer, já estás curado, mas temos que compreender que os cristais, ao contrário dos humanos, têm anos e anos e anos de vida muito superiores aos nossos, não é? Portanto, também quando são danificados, a sua recuperação muitas vezes é mais lenta do que a nossa, não é? Vivem num tempo diferente do nosso também. Portanto, é bom ter isso em mente. Se tiverem mais questões acerca dos cristais, podem deixar nos comentários deste vídeo. Posso tentar esclarecer as vossas dúvidas ou outras coisas que vocês queiram saber. Mas para já, acho que é o essencial daquilo que eu queria dizer neste vídeo não planeado. E espero que tenham gostado, e se tiverem gostado, façam um gosto no vídeo, ajuda o canal a crescer também. E deixem os vossos comentários com as vossas perguntas e com os vossos feedbacks, que é sempre bom para mim ouvir as vossas partilhas. Muito obrigada por estarem desse lado, muito boas energias para todos, muita luz e até à próxima!